Os conservadores costumam dizer para protegermos nossas crianças. Até aí tudo bem, o problema é do quê? Não é de coisas graves como violência física e verbal, pedofilia e abandono. Eles querem afastar menores de idade de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que neste programa também chamarei de comunidade queer. Ao insistirem no discurso de que orientação sexual e identidade de gênero são escolhas, negam a verdade e maltratam pessoas que precisam ser acolhidas e muitas vezes ainda jovens se percebem diferentes do que a sociedade tem como padrão. Este universo dos porquês explicará a perversidade reacionária e por que as crianças LGBTQIA+, precisam de mais cuidado. Qual o efeito da negação de que existem sim crianças LGBTQIA+? A gente está negando a pluralidade e a diversidade de existências e, inclusive, a gente pode estar adoecendo as pessoas, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que ninguém vira nada e que crianças LGBTs existem. Então, elas precisam ser olhadas na sua integridade, na sua inteireza, para que possam se sentir pertencentes dentro do ambiente escolar. A gente tem que tomar essa conversa sobre sexualidade como algo dentro da normalidade da existência humana e como algo da saúde, né? Quando a gente não fala sobre sexualidade, por exemplo, a gente pode estar fazendo com que crianças se coloquem em situações de risco, né? Falar sobre sexualidade é conversar com a criança que tem certos locais do corpo que certos adultos não podem tocar, por exemplo, né? E evitar com que situações de abuso e violência aconteçam. A criança, ela não é erotizada, ela vai ter uma sexualidade que é diferente da sexualidade adulta, né? Que está muito mais conectada ao conhecimento do corpo e a algumas questões de prazer. Quem erotiza as crianças acabam sendo as pessoas adultas, né? A criança está ali vivendo, se explorando, experimentando o mundo e as suas possibilidades, né? Então, a gente, enquanto adulto, tem que fazer esse local de segurança para que as crianças possam se explorar nesse mundo de uma forma mais saudável. A escola em si deveria ser acolhedora já para todos os alunos, mas a gente sabe que na prática ela não funciona. Então, deveria ser sim um projeto mais acolhedor, uma escola que olhasse para cada um e para cada uma e que os alunos pudessem se sentir pertencentes. Como é a saúde mental de jovens LGBTQIA+, quando comparados com heterossexuais cis? A gente tem alguns dados de pesquisa que falam que pessoas LGBTI+, podem estar mais propensas a ter questões de ansiedade, transtornos depressivos, questões com abuso de substância, né, transtornos alimentares. E isso não é porque nós que somos LGBTI+, temos alguma questão genética que nos coloca propensos a isso. É por todo o impacto do estigma, da discriminação, da violência que a gente acaba sofrendo desde a infância, desde muitos jovens, seja na família, na escola, em outros ambientes sociais, e que vai afetando a nossa saúde emocional e vai nos colocando para esses caminhos que nos adoecem. A gente vê movimentos de mudança, mas a gente sabe que algumas populações dentro da população LGBTI+, acabam sofrendo mais do que outras, principalmente essa questão da expulsão de casa, assim, né? A expulsão de casa e até a questão da própria prostituição para a sobrevivência acaba sendo uma realidade que ainda hoje é a realidade de população trans. A saúde mental das crianças é afetada pelo ódio e pelo abandono. E sim, a gente nota esses efeitos na escola. Quando as crianças se manifestam, quando o seu baixo rendimento escolar começa a acontecer, quando a criança se recolhe, quando ela não quer compartilhar, quando ela não quer brincar. Como lidar com pais que hostilizam seus próprios filhos ao perceberem que eles são diferentes do que gostariam? Eu acho que o primeiro passo é o diálogo, né? Eu acho que tudo depende do diálogo, é fundamental a gente chamar esses pais e conseguir conversar com eles para que eles possam acolher os seus filhos. Porque quando uma criança não se sente acolhida e não se sente pertencente, isso vai refletir na escola também.
né, dentro do seu fazer educacional, vai interferir lá nas aprendizagens e no rendimento escolar. E não é isso que a gente quer. A gente sabe que socialmente pessoas LGBTI+, podem sofrer muitas situações de violência. Então é muito importante que os familiares estejam juntos dessas crianças, né? Que ofertem esse local de segurança, de que eu tô contigo, né? Eu respeito quem tu é, tô contigo e vou te apoiar. Vivemos em uma sociedade extremamente queerfóbica e ignorante. Assim como não basta apenas não ser racista, é preciso ser antirracista, não basta apenas não espalhar o ódio contra pessoas queer, é preciso lutar e acolher a diversidade. O meu nome é Jaqueline Cristina Rosa, tenho 42 anos, sou de Porto Alegre, sou mãe solo de 3 filhos, tenho o Noah com 6 anos, Nicolas com 18 e o Sam Lucas, que é um homem trans, que vai fazer 20 anos agora. A minha descoberta, né, com o Lucas se deu através do Nicolas, vai fazer uns 6 anos atrás. Nicolas olhou para mim, né, dentro da discussão e disse assim: mãe, tu não vê que ele é um homem? E fiquei totalmente perdida e me deu um vazio muito grande naquele momento, porque eu não percebi, como eu não vi, como eu não percebi, como eu não olhei para aquele filho, aquele momento. E eu percebi que aquele vazio que me deu, como se o mundo se abrisse, foi exatamente o mesmo vazio e o mesmo amor e desespero que me deu, que foi no dia que eu trouxe ele ao mundo, né? Então eu sempre digo e falo para as meninas que eu reparei, né, o Lucas naquele dia. Foi quando eu olhei para ele e disse assim: tá tudo bem. Então eu conversando com uma prima, ela disse: quem sabe tu vai aqui, vai ali. E eu acabei indo no ambulatório trans e lá eu conheci o Mães, que foi um suporte muito importante naquele momento. Eu sou a Renata dos Anjos, eu sou mãe de uma mulher cis lésbica de 28 anos, a Flora. A Flora se assumiu lésbica aos 14 anos, mais ou menos. E, na verdade, para mim sempre foi muito tranquilo, porque a Flora sempre foi uma criança livre, me trouxe muitos aprendizados. Eu acho que a maternidade tem um pouco disso. A gente precisa se conectar com a criança que a gente tem, com a criança que está ali, que está aprendendo, absorvendo as coisas. E a Flora, eu e a Flora sempre fomos muito conectadas. Então, quando ela tinha mais ou menos uns 14 anos, ela estava inquieta e eu perguntei o que estava acontecendo. E eu perguntei: tá apaixonada? E ela: ai mãe, tu sempre sabe. E eu perguntei por quem? E ela me disse o nome da menina. E eu imediatamente lembro de respirar fundo e perguntar para ela: e ela também está apaixonada por ti? Porque naquele momento era tudo que eu precisava saber. Minha filha, adolescente, nova, descobrindo a vida, eu só queria saber se ela era correspondida. Claro que aquilo depois eu me tranquei no banheiro, lembro de que eu me tranquei no banheiro e chorei pra caramba, não porque ela era lésbica, sim porque a vida ia ser muito mais difícil para ela e eu tinha que estar preparada para isso. E a entrada no ativismo foi mais ou menos um processo natural. E não foi pela Flora, foi pelas tantas outras crianças que não tinham o acolhimento que a minha filha teve dentro de casa. E a partir do momento que a mãe de uma das melhores amigas colocou uma menina de 16 anos para fora de casa porque descobriu que ela tinha beijado outra menina, caiu minha ficha. E eu pensei: eu preciso fazer alguma coisa, porque não é possível. Em que momento que uma menina incrível se tornou um monstro para o seu pai, para sua mãe, simplesmente por ter uma sexualidade diferente das deles, né? Foi tão impressionante assim a falta de amor, de afeto dessas mães, desses pais, que me fizeram então querer buscar mais informação, mais conhecimento. E buscando na internet eu cheguei num grupo incrível de mulheres chamado Mães pela Diversidade. Realmente é uma jornada de aprendizado e de ganho de humanidade, porque não tem o que pague quando um filho, uma filha, alguém da sua família chega e diz: olha, a minha relação com a minha mãe mudou depois que ela entrou para o Mães pela Diversidade. A nossa família é uma família muito mais amorosa, muito mais acolhedora, mais compreensiva, mais harmoniosa,
porque a informação chegou, né, pelo Mães pela Diversidade, chegou pelo afeto de outras mães, chegou pelo compartilhamento de experiências. A escuta é um processo incrível, o que a gente aprende, né, enquanto ser humano mesmo, escutando as dores, os amores, os afetos, porque nem tudo é dor, né, gente, no universo queer. Né? Nem tudo é dor, então é isso. A gente está aí para mostrar que as famílias existem, que uma pessoa queer tem mãe, tem pai, tem amigos, tem avós, tem família, né? Tem afeto e precisa ser reconhecida como qualquer outra cidadã e cidadão desse país. Nossos filhos não são cidadãos de segunda categoria. Como esse ódio na sociedade afeta a saúde mental do seu filho e como o suporte da família ajuda ele a passar por isso? O ódio do mundo afeta várias pessoas de várias maneiras. Porque afeta principalmente quando a gente esconde o que a gente é. Né? Quando a gente não quer que o mundo veja o que a gente é, a gente acaba escondendo. E como é sofrível esconder o que tu é, porque você passa o tempo todo armado. Então, se você passa o tempo todo num campo de guerra, você não tem como sair ileso disso. Então, a sociedade ela passa o tempo todo lembrando e às vezes, muitas vezes atacando o que a criança nem sabe o que é ainda. E quando ela se dá conta que aquilo ali é uma agressão e é para ela, muitas vezes ela não vai saber lidar com isso. Então o apoio da família é muito importante. E saber que só o amor que a gente tem pelos filhos, só a conversa, só a instrução que nós temos dentro de casa, ele não é suficiente. Então a gente precisa de outras pessoas. Precisa de um profissional mais qualificado, talvez vai precisar de uma terapia, talvez vai precisar de uma medicação. Como é que a gente vai observar tudo que os nossos filhos passaram e seguir aceitando que a sociedade normalize o preconceito, que normalize professoras, pais, mães, avós, parentes, amigos, pessoas de um modo geral, agredirem crianças. Senta direito, menino não se comporta assim, menina não faz isso. O que é isso? Hostilizando crianças desde a mais tenra infância. Isso tem que acabar. O mundo é diverso, é plural, nenhum de nós somos iguais e está tudo bem com isso. Como que é ser mãe do Lucas? Ai, ser mãe do Lucas... A Lucas é meu amor. Ser mãe do Lucas é ser mãe de uma pessoa extremamente cuidadosa, extremamente amorosa. Lucas é meu xodó. Ele é um encanto, é amoroso, é querido. Ele não nega que ele é cuidador de idoso. Porque ele tem uma paciência que vai além dele, além do cuidado, além do amor. Que nenhuma criança precisa fingir o que não é para ser aceita pelos outros. Acho que essa é a grande questão. Que a gente aceite, que a gente entenda, que a gente perceba os nossos filhos e jamais deixem eles sozinhos, sem apoio, sem muito menos sem afeto. O amor não resolve tudo, mas ele constrói pontes e destrói barreiras. Se você quer criar uma outra vida, tenha em mente uma coisa. Essa criança não pediu para nascer e, em hipótese alguma, precisa se moldar ao que você espera dela. Todas as experiências na nossa infância, tanto as boas quanto as ruins, terão reflexo na nossa vida adulta. Então, sim, por favor, protejam nossas crianças de demônios reacionários como Silas Malafaia, Edir Macedo, André Valadão e tantos outros seres desprezíveis.